Muito bom, meus irmãos. Nós então seguimos na nossa série de mensagem, descobrindo o coração de Deus, descobrindo o coração do Pai. E a mensagem de hoje, ela é muito especial. Enquanto eu preparava, enquanto eu meditava nela, Deus falou muito comigo e ministrou muito o meu coração. E o tema da mensagem de hoje é o Pai que consola. O Pai que consola. Vamos ler esse texto, depois a gente inicia então para falar um pouquinho dele. 2 Coríntios, você pode abrir a sua Bíblia ou se quiser acompanhar aqui na tela. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir ali do verso 3. 2 Coríntios 1, a partir do verso 3. Diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Somos atribulados e é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta, a Tua palavra está diante de nós e queremos ser ministrados por ela, Senhor. Que o Senhor possa falar no fundo do nosso coração. Como a Escritura mesmo diz, ela é como uma faca de dois gumes que entra e penetra no nosso interior. Então, que a Tua palavra venha se revelar a todos nós e que nós possamos ser tomados por ela, Senhor, de uma maneira muito especial. Fala com cada um de nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, quando abrimos aqui em 2 Coríntios, a gente não encontra o apóstolo Paulo sentado numa poltrona confortável, em um sofá como esse, confortável, refletindo em tempos de tranquilidade. Quando nós abrimos em 2 Coríntios, nós encontramos um Paulo no meio de uma tempestade, no meio de uma luta tremenda, seja ela física em todos os sentidos, né? Física, emocional e espiritual. Ele mesmo descreve isso. Se nós olharmos a partir do verso 8, a gente leu só até o 7, né? Mas se nós lermos aqui o verso 8 e verso 9, olha o que ele diz: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que nos ressuscita os mortos. Perceba que não é um discurso de um homem que está no conforto, mas é de alguém que está esmagado pelo peso das circunstâncias, pelo peso das tribulações. Ele enfrentou uma oposição tão violenta, e a gente percebe no texto, naquilo que ele escreve, que ele temeu até não sair vivo dali. Esse era o apóstolo Paulo. Não sei quantos têm assistido aí a série. Eu tenho assistido nos streamings, né, aquela série do Paulo, né? O apóstolo Paulo, e depois eu descobri que ela está na TV aberta. Eu falei, estou atrasado, né? E lá na TV aberta está mais avançado ainda, está lá na frente. E nessa série mostra de uma maneira tão clara e escancarada o sofrimento de Paulo, que a gente percebe claramente que às vezes a gente lê as Escrituras e olha todo o sofrimento que ele mesmo narra, e a gente nem se dá conta que, de fato, foi muito pesado. Paulo sofreu.
e sofreu muito. E nesse texto aqui, ele temeu até não sair vivo. Olha só. Mas o que chama a atenção é como ele começa esse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não começa reclamando. Paulo não começa murmurando, falando das lutas, das dificuldades, mas ele começa o texto adorando a Deus. Nesse contexto que ele vivia aqui, ele sofreu uma pressão interna tão forte, porque a igreja de Corinto ela estava dividida. E a oposição que ele enfrentou, havia falsos mestres questionando a sua própria autoridade, irmãos o acusando injustamente. Essa era uma pressão interna que ele sofreu. Mas também havia uma pressão espiritual muito forte, um senso real de que estava sendo atacado por todos os lados. Esse era o contexto da tribulação que Paulo enfrentava. Então, se nós olharmos numa perspectiva humana, ele teria todos os motivos e razões para começar falando assim: Deus, para quê? Para que eu estou passando tudo isso? Por que eu estou enfrentando tudo isso? Por quê? Humanamente falando, ele tinha tudo para fazer isso, né? Mas não, ele não começa reclamando, mas adorando ao Senhor. Isso nos mostra que o consolo de Deus, ele não vem depois da tempestade. Ele pode ser experimentado durante os momentos de luta, no meio da tempestade. Porque o consolo verdadeiro não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas depende, sabe do quê? Da presença do Pai. O consolo não depende das circunstâncias, tudo está bem, mas depende da presença dele na minha vida, na minha história, no meu dia a dia. E essa presença não é uma ideia vaga. Não é aquele negócio de falar assim, não, Deus está aqui comigo, Deus está aqui com a gente. Não, vai dar tudo certo. Não, não tem nada a ver com isso. Paulo chama ele de Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. Ou seja, o Deus que vê, o Deus que sente, o Deus que se aproxima, o Deus que nos sustenta. Amém. Esse é o nosso Deus. Mas antes da gente entender esse consolo que nos alcança, a gente precisa conhecer melhor quem é esse Pai que consola, não é verdade? Nós precisamos conhecer, e é aí que a nossa série Descobrindo o Coração do Pai se conecta diretamente com esse texto aqui de 2 Coríntios. Quem é o Pai que nos consola? No verso 3, como eu li aqui, Paulo não apresenta um Deus distante, mas um Pai de misericórdias. Pai numa relação muito íntima. Não é verdade? Quando nós nos lembramos do nosso Pai aqui da terra, quando nós nos lembramos, qual que vem a figura na nossa mente? O Pai que são os pais, né, que são tementes a Deus. Proteção, né? Quando você se lembra do seu Pai, aquele que está sempre do lado, que guarda, que protege. Então, o Pai mostra uma relação íntima e segura. E detalhe que ele fala misericórdias, está no plural. E isso indica que não é uma única demonstração de misericórdia, mas é um ato contínuo, é constante. Pai de misericórdias. Um Pai que sempre se preocupa conosco, que sempre está em constante atenção a todos nós. O Deus de toda a consolação, o apóstolo Paulo coloca. Não há área na nossa vida que o Senhor não conheça. Não há área na nossa vida que Ele não possa agir. Pai de toda consolação. Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas lutas, as suas dificuldades, Ele sabe exatamente onde e quando deve agir.
Se nós olharmos para o Antigo Testamento, lá em Isaías 66, verso 13, revela um Deus como consolador. O texto diz, tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Um Deus que é consolador. Pulamos para o Novo Testamento e a gente vê Cristo prometendo o Consolador, que é o Espírito Santo. Lá em João 14, 16 e 17, eu rogarei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, nem o conhece. Vocês conhecem, pois Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para junto de vocês. Um Deus que se preocupa. Jesus ia sair, mas falou assim, eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês um Consolador. Eu vou deixar alguém com vocês, que vai olhar para vocês e vai estar com vocês em todos os momentos. Então, se a gente conhece quem é o Pai que consola, a gente pode entender como Ele nos consola. Paulo afirma, é Ele que nos consola em todas as nossas tribulações, ali no verso 4. Notem que o consolo ali, ele é ativo. Deus não apenas observa, mas Ele consola. Ele intervém. Ele é um Deus ativo. Ele é constante em todas as nossas tribulações. Significa que não há situação fora do alcance do seu cuidado. Volto a afirmar, e fica essa lembrança para nós de que consolo não é ausência de dor, mas é a presença do Pai no meio da dor. Ser consolado é quando está doendo, é quando estamos sofrendo. É a presença de Deus em nós. Cristo é o exemplo supremo disso, né? Lá no Getsemane, a gente leu esse texto aqui na sexta-feira, quando Jesus estava em profunda agonia, angústia, a palavra diz que ele chegou a suar sangue de tamanha angústia pelo que estava por vir. O texto ali de Lucas 22, 43 diz que então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. O próprio Jesus foi confortado pelo Pai no seu momento de angústia. Percebe que nós temos um Deus que conhece as nossas lutas. Ele conhece exatamente o que você tem enfrentado. Quais são as batalhas que você tem travado. E Ele não está distante, alheio, mas Ele está com os olhos atentos em você e pronto para agir. Mas há um propósito nesse consolo, isso que é interessante nós notarmos no texto. Deus não apenas consola, Deus não apenas vem com escape para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, para aquele fardo que muitas vezes está pesado. Não somente isso, mas existe um propósito nesse consolo. E nós vemos isso ali a partir ali do verso 4 até o verso 7. Deus nos consola para que nós possamos consolar outros. Não é um fim em si mesmo, mas parte de um ciclo de cuidado. Percebe que nós somos inseridos numa família, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, quando entregamos e falamos, Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero que o Senhor viva em mim. O Senhor Jesus te insere, Ele te adota como filho, insere você numa família, e agora existe um propósito.
Como se Deus dissesse assim, ó, eu vou estar com você todos os momentos, vou te ajudar em todos os momentos, vou te consolar em todos os momentos, mas eu quero que esse consolo que eu dou para você, você estenda isso para os outros. Da mesma forma que eu cuido de você, você também vai cuidar de outros. É a nossa missão, é a nossa responsabilidade. Então, o sofrimento que a gente vive pode ser um instrumento no teu ministério, naquilo que o Senhor tem para fazer através de você. Pais, vocês que receberam a graça do Senhor e a condição de poder ensinar os seus filhos com compaixão, com amor, você tem essa oportunidade de ajudar outros pais que também sofrem, que também estão em dificuldade. Mães que foram fortalecidas, né? Podem encorajar outras mães que se sentem angustiadas, com medo. Filhos que conheceram o consolo do Pai eterno, quando às vezes faltou o amor do Pai terreno, sentiu esse amor do Pai eterno, você pode ser instrumento para ajudar outros que também não receberam esse amor, ajudá-los a encontrar o amor do nosso Pai Celestial. Você tem essa oportunidade. Sem contar o fato de que todos aqueles que o Senhor coloca no teu caminho, né? Às vezes no trabalho, na escola, onde você for, na rua, nos seus relacionamentos, pessoas que Jesus coloca no teu caminho e que vão ser alvos do consolo de Deus através da tua vida. Eu tenho orado e eu falo assim, Senhor, me faz ver aquilo que o Senhor está vendo. Me faz sentir aquilo que o Senhor está sentindo. E às vezes eu ando na rua assim, e eu começo a olhar, e eu olho para as pessoas e falo, Senhor, só me mostra quem. Porque às vezes a gente está vivendo numa sociedade onde as pessoas se cruzam todo dia, todo momento, e a gente não faz ideia do que as pessoas estão passando, né? Não passa, às vezes a pessoa te fala bom dia todos os dias, sorri para você todos os dias, mas talvez dentro dela existe uma angústia tão grande que ela está sorrindo para você, mas está gritando por dentro, eu preciso de consolo. Eu preciso de ajuda. Mas está sorrindo, mas por dentro tem uma ferida enorme que cresce dia após dia. Então nossa oração é, Senhor, me mostra essas pessoas. Coloca essas pessoas no meu caminho. Porque o Senhor tem me consolado. E esse consolo não morre em mim. Ele precisa ser perpetuado. Esse círculo, ele precisa ser virtuoso, né? Não aquele círculo vicioso, mas um círculo virtuoso. Onde passa por mim e vai para o outro, e vai para o outro, e vai alcançando todas as pessoas. Jesus é o Filho amado que sofreu, morreu. Se a gente lê lá Isaías 53, né, quando ele descreve toda a profecia a respeito do Messias, homem de dores, ele sofreu o que nós sofremos hoje. E hoje ele é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós. Lembremos do texto de Hebreus 4, versos 15 e 16, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para socorro em momento oportuno. Aproximemo-nos desse Deus. E as pessoas precisam ouvir disso. Nós já lemos esse texto várias vezes. Nós já estamos aí carecas de saber desse texto.
Mas muitas pessoas desconhecem esse Pai de consolo. Esse Pai que consola e que se preocupa conosco. E a gente precisa também ter essa preocupação. Somos nós. É o nosso ministério. Ou você acha que Deus te colocou no mundo só para você ganhar dinheiro? Ou você acha que Deus te colocou no mundo só para ter uma casa bacana? Ou você acha que Deus te colocou no mundo só para ter um empreendimento que prospera? Não. Os nossos braços são os braços do Senhor Jesus, que vão abraçar as pessoas. As nossas pernas são as pernas do Senhor Jesus, que vão até as pessoas. Eu já contei esse testemunho de um missionário amigo nosso, que ele queria muito ir conhecer a Terra Santa e caminhar por onde Jesus caminhou. E certo dia Deus começou a ministrar o coração dele, dizendo assim: o mais importante não é você caminhar aonde eu caminhei. O mais importante é você ir aonde eu nunca fui. Percebe a diferença? Jesus nunca caminhou nos bairros aqui de Castro, mas ele pode caminhar com as tuas pernas. Ele pode ir com as tuas pernas. E aonde você for, você vai levar a presença de Jesus. E esse Jesus vai trazer consolo para aqueles que estão sofrendo e não conhecem esse Deus. Ou se conhecem, conhecem um Deus que está lá distante, lá no céu. Um Deus religioso, né? Um Deus de ouvir falar. As pessoas precisam ver o Jesus que habita em nós. A mensagem de hoje ela é muito direta para nós. Ela não tem rodeios. Seja qual for a dor que você carrega, o Pai que consola está aqui. E Ele não apenas promete aliviar a tua dor, o teu fardo, mas Ele promete caminhar com você em todos os momentos. Esse é o descanso que nós encontramos em Cristo Jesus. É nele que nós encontramos o descanso completo. Hoje, descobrindo o coração do Pai, significa experimentar desse consolo e se tornar um instrumento desse consolo na vida de outros. Porque talvez você diga: pastor, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. E eu te digo: glória a Deus, aleluia. Então você está mais do que em condições de ser um consolador. Aquele que vai levar o consolo para as pessoas. E o que me chama a atenção e o que me encoraja a continuar é saber que quem conhece o Pai nunca enfrenta uma dor sozinho. Quem conhece o Pai, esse Pai que consola, ele nunca vai enfrentar uma dor sozinho. Talvez alguns aqui, ou aqueles que assistem pela internet, possam estar precisando desse consolo. Precisando sentir o abraço do Senhor. Precisando receber desse consolo, quem sabe às vezes até pela primeira vez. E como eu disse, talvez outros serão aqueles instrumentos para levar o consolo. Lá em Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Deus será aquele que vai
Chegará um momento em que Ele vai apagar toda lágrima, enxugar toda lágrima, tirar toda dor. Mas até que esse dia chegue, as pessoas precisam sentir esse abraço do Senhor, desse Deus que consola. Se você está em dor, corra para o Pai que consola. Se você já foi consolado, console outro. Senhor, quem são as pessoas que estão sofrendo e precisam, que sabe, de um abraço, de uma palavra, de um estender do meu braço, da minha mão? Quem são, ó Deus? Ele vai te mostrar, eu te garanto isso. Porque é interesse dele alcançar todas as pessoas com o seu amor. Então lembre-se, meu irmão, minha irmã, o coração do Pai sempre nos atrai para perto. Mesmo nas noites mais escuras, Ele sempre vai nos atrair para estar perto dele. É nessa perspectiva que nós precisamos caminhar. Descobrir o coração do Pai é descobrir que esse Pai traz consolo a todo aquele que sofre. E com toda certeza, você já foi alvo desse consolo. Um dia na tua história, um dia na tua vida. Às vezes um consolo no momento de dor, no momento de angústia, no momento de dificuldade. Com toda certeza você já deve ter sentido. Muitas pessoas ainda não sentiram. E nós precisamos descobrir esse coração do Pai que ama aqueles que estão angustiados e precisam receber do seu amor e do seu consolo. Será que nós temos nos preocupado com isso? Será que o nosso coração ele está em sintonia? Nós cantamos aqui, né? Dá-me um coração igual ao teu. Será que a gente de fato quer mesmo esse coração? Coração disposto a obedecer? Um coração disposto a amar? Um coração disposto a perdoar? Um coração disposto a estender o braço? Um coração disposto a, quem sabe, sentar ao lado e falar: ó, eu não sei o que dizer, mas eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui contigo. Um coração disposto a se doar, a muitas vezes sair da nossa zona de conforto, para que pelo menos um pouquinho o outro sinta também esse mesmo conforto. Nós precisamos nos mover, e a gente viu que o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é um Deus ativo. Ele não é um Deus que está imóvel, paralisado, não. Ele está ativo, ele é intencional em tudo aquilo que Ele faz. Então, assim como o Pai é, nós devemos ser intencionais em tudo aquilo que a gente faz. E eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento, para que nós possamos orar. Um Deus que nos ama, um Deus que estende a mão sobre nós, um Deus que se importa conosco. Feche seus olhos. E se você é uma pessoa que hoje precisa do consolo do Pai, abra teu coração para receber esse consolo. Talvez você está aqui hoje e nunca recebeu um abraço do Pai. Talvez você está aqui hoje e nunca sentiu a presença de Deus de uma maneira tão real e presente. E às vezes você está aqui há anos e anos e anos e ainda não teve essa experiência de receber o consolo de Deus.
Ele quer te consolar. Talvez você está aqui há anos e nunca demonstrou esse consolo para uma outra pessoa. O que está faltando? Senhor Jesus, nós queremos nesse instante orar e clamar, Senhor, primeiro pedindo misericórdia sobre nós. Pedindo, Senhor, que a Tua misericórdia, Senhor, se estenda sobre as nossas vidas, que às vezes falhamos, ó Deus, porque recebemos de Ti o consolo, recebemos de Ti o amor, o abraço, mas nós não estendemos isso para o outro, Deus. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos, ó Deus, mais da Tua presença, Senhor. Queremos mais do agir do Senhor nas nossas vidas. Queremos mais do poder do Senhor sobre nós, que nos cura, que nos restaura e que nos faz novas criaturas a cada dia. Senhor, queremos isso, essa manifestação do Senhor em nós, para que nós possamos servir de consolo para as pessoas que sofrem, ó Deus. Senhor, tem misericórdia, Senhor, quando nós desobedecemos e não estendemos o braço para aqueles que estão sofrendo. Sequer damos um passo adiante para ir até as pessoas. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor. Estenda, Senhor, a Tua mão sobre cada um de nós. Nós queremos e nós precisamos do Senhor, ó Deus. Age, Senhor Jesus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.